Olá, alunos do quinto ano, eu sou a professora Miriam Freitas e hoje eu vou dar uma aula de ciências para vocês. Olha que legal! Na aula de hoje a gente vai estudar os recursos naturais, vamos aprender a classificá-los. Então é um novo assunto. Vocês vinham estudando os sistemas do corpo, sistema cardíaco, respiratório, entre outros. Hoje a gente vai iniciar um novo assunto, é a nossa primeira aula na TV. Retomamos as aulas na TV, olha que coisa boa. Vamos lá? Então, a aula de hoje, gente, como eu já falei, recursos naturais. É a nossa primeira aula desse assunto. Semana que vem vamos ter outra aula desse assunto. Vamos tentar diferenciar os recursos em renováveis e não renováveis. Vamos lá? E já peço logo para separar o material. Essa aula, no finalzinho, a gente tem uma atividade. Essa atividade foi repassada para alguns professores e provavelmente eles já fizeram com vocês. Se não fez, eles ainda vão passar, tá certo? Então, quem tem essa atividade impressa ou copiada, separa essa atividade sobre recursos renováveis e não renováveis. Quem não tem, o que é que vai fazer? Pega um celular, deixa aí também junto com o caderno, lápis e borracha. Quando eu estiver fazendo essa atividade, você tira uma foto, depois copia no caderno e responde. Porque assim que o seu professor passar a atividade, já fala. Já tenho respondido, professor, respondi com a professora Miriam na TV, tá bom? Então, separa a atividade impressa, caderno, lápis, borracha e o celular do pai ou da mãe para tirar a foto dessa atividade. Combinado? Já vamos utilizar. Para a gente iniciar nossa aula, vamos ver a habilidade que nós vamos trabalhar hoje. Vamos trabalhar a habilidade 11, viu, professores que estão acompanhando a aula? A habilidade 11, que diz o seguinte, identificar e classificar os recursos naturais e renováveis, em renováveis e não renováveis. É isso que diz a habilidade, tá bom? Então vamos aqui. Para a gente iniciar, a gente tem que saber o que é um recurso natural. Antes de eu classificar esse recurso em renovável e não renovável, o que é um recurso natural? Recursos naturais são elementos essenciais à existência do ser humano e à manutenção da vida. Então, a gente vai ver que recurso natural é tudo aquilo que a gente retira da natureza. É um recurso que a natureza nos oferece. Esses elementos são úteis no nosso dia a dia. Esses recursos naturais, eles são úteis. Por quê? Eles podem fornecer o alimento. Então, a carne que nós consumimos é um recurso natural. A salada, as frutas que a gente consome é um recurso natural. A gente tira da natureza. Energia, por exemplo, a energia que chega nas nossas casas, que liga a televisão por onde vocês estão assistindo essa aula, geralmente ela é produzida aqui no Brasil por uma hidroelétrica, que é uma energia de produção uma usina de produção de energia através da água, e a água é um recurso natural. E matérias-primas para o desenvolvimento da sociedade e das diversas atividades exercidas pelo ser humano. Então, recurso natural, além de nos dar o alimento que nós consumimos, a energia que nós utilizamos para as nossas atividades diárias, ela ainda serve de matéria-prima. Os recursos naturais fornecem matéria-prima. Como assim, professora? O recurso natural, por exemplo, que produz essa minha roupa que eu estou vestida, é o algodão, é uma planta. Então, o algodão produz uma fibra que é transformada em tecido que produz nossas roupas. É um exemplo de matéria-prima. A nossa casa é construída por tijolos, cimento. Isso tudo é retirado da natureza. É produzido através de uma matéria-prima originada na natureza. Então, vejam que tudo que está à nossa volta é produzido através dos recursos naturais. O que são os recursos? São, como a gente viu, que são esses 3 tipos aí básicos. É importante dizer que esses recursos não estão distribuídos de forma homogênea, de forma igual. Nem todos os locais do nosso planeta têm todos os recursos naturais necessários. Portanto, há lugares com maior ou menor disponibilidade desses recursos. E isso vai causar o quê? Uma diferença em preços, uma disputa por recursos naturais, que a gente vai ver na próxima aula, como utilizar esses recursos de uma forma que todos possam ter acesso, tá bom? Os recursos naturais são fundamentais também para o desenvolvimento econômico, pois eles geram
renda, geram dinheiro. E esses recursos, eles podem ser comercializados, vendidos de duas formas. São os produtos in natura, ou seja, os naturais, e os industrializados. Por exemplo, eu tenho uma plantação de maçãs. Dessa plantação, eu vou tirar a maçã. A gente pode comer a maçã daquela mesma forma, só lavar, desinfetar e consumir. Eu vou consumir essa maçã na forma natural dela, in natura. Mas essa maçã, em vez de eu vender ela para ser consumida dessa forma, eu posso levar ela para uma indústria para ser produzido um suco. E aí eu vou consumir esse suco de maçã. Eu vou estar consumindo a fruta propriamente dita? Não, eu vou estar consumindo um produto industrializado. Foi para uma indústria, foi beneficiado, foi transformado em suco. Então, é um produto industrializado. Então, os produtos, os recursos naturais, eu posso consumir eles naturalmente ou pode ser transformado em outra coisa, se transformando em um produto industrializado. Certinho? Tipos de recursos naturais. Os recursos naturais a gente viu que podem ser qualquer coisa retirada da natureza. Então a gente precisa classificar, dar os tipos para a gente conseguir estudar e identificar melhor. Então os recursos naturais eles podem ser do tipo biológico, que são os vivos, os vegetais e os animais. Então as plantas e os animais são recursos naturais do tipo biológico. Mas eu também tenho os recursos do tipo hídrico. Hidro quer dizer água, está relacionada à água. Então, lagos, rios, mares e oceanos, açudes, represas, tudo isso é o quê? É um recurso natural relacionado à água. Minerais são os minérios, as rochas, areia, argila e carvão que a gente retira do solo. E temos também os recursos energéticos, estão relacionados à energia, que produz energia, como a luz solar, o vento e a água. Então, essa aqui é os tipos básicos de recursos naturais que nós podemos ter, ok? Os recursos naturais de origem animal e vegetal, que é do tipo biológico. Os animais e os vegetais são considerados recursos naturais, visto que nós, seres humanos, nos apropriamos deles para suprir as nossas necessidades. Então, a gente vai consumir animais e vegetais para as nossas necessidades alimentícias. Por exemplo, a gente precisa consumir alimentos que vão ser de origem animal ou vegetal. Diversas espécies de animais que compõem a fauna estão presentes não só na nossa alimentação diária, mas também servindo como locomoção. A gente pode usar animais para se locomover, como o cavalo, o burro, o jumento. Então, eles são utilizados na locomoção. E também eles podem fornecer matéria-prima, um produto base para a formação de outros produtos, como na indústria têxtil. Então, vamos pensar bem no gado, o boi. O boi ele fornece a carne, que a gente pode consumir. A vaca fornece o leite, que a gente também pode consumir na alimentação. Mas eles podem também fornecer o couro. Quando esse animal é abatido, ele vai ser retirado o couro e esse couro, que é a pele deles, serve para a produção de bolsas, de sapato, de roupas de couro. Então, vejam que os animais eles podem fornecer propriamente o alimento, mas também outros produtos, como o couro, como eu acabei de dizer. O mesmo acontece com os vegetais. Diversas espécies são utilizadas não só na alimentação, como também para fornecer matéria-prima para as indústrias de transformação têxtil e farmacêutica. Então, a gente pode consumir os vegetais, as frutas, na sua forma natural, mas também ela pode fornecer um produto que vai servir para a produção de um remédio, para a produção de alguma coisa que vai servir para nós. Por exemplo, nosso caderninho, o livro BIM que vocês vão já utilizar, ele é feito a partir da celulose, que é um produto que eu retiro de algumas plantas. Então, o vegetal, ele não serve só para a alimentação, ele serve para a produção de outros produtos. A madeira, por exemplo,
é bastante utilizada para a fabricação de móveis e de moradia. As fibras são utilizadas como matéria-prima para o artesanato. Os óleos essenciais da madeira podem ser utilizados para a fabricação de produtos de beleza, entre outras utilidades, ok? Classificação dos recursos naturais. Nós vimos os tipos de recursos que podem ser biológicos, hídricos, energéticos, e agora a gente vai ver a classificação. Os recursos naturais, eles podem ser classificados de duas formas. São os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. Compreendido? Vamos compreender um pouquinho melhor de cada um deles. Os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam na natureza, existindo em abundância. Eu tenho uma grande quantidade desse produto. E se eu consumir esse produto da natureza, ele pode ser reposto. Então, ele pode ser renovado. Por isso, ele é classificado como recurso natural renovável. Vamos ver aqui alguns exemplos. Normalmente, esses recursos não se esgotam com facilidade. Contudo, a velocidade e a forma como são utilizados pelo ser humano são determinantes para a sua manutenção na natureza. Então, a natureza, ela tem uma capacidade de produção de novos recursos naturais renováveis. Se a gente consumir muito, não tem como a natureza repor em tempo hábil. Um exemplo de recurso natural renovável é a luz solar. A luz solar é um recurso energético. Eu posso produzir energia a partir da luz solar. O calor emitido pelo sol é uma fonte de energia capaz de gerar energia elétrica para ligar aparelhos elétricos e também energia térmica para aquecer uma água, por exemplo. A captação de luz é realizada por meio de tecnologias como painéis fotovoltaicos que ficam instalados no telhado das casas para captar essa energia solar, aquecedores solares, onde esse painel ele vai captar o calor do sol e vai aquecer a água que fica aqui nesse recipiente para a gente ter uma água quentinha para banhar. E também essa luz solar pode ser capturada através das usinas heliotérmicas, que captam esse calor através desses vários painéis e direcionam para uma torre que ela vai produzir energia elétrica a partir da energia térmica. O vento é um recurso natural também renovável. Os ventos, eles são capazes também de gerar energia, que é a energia eólica, através desses grandes cataventos que a gente consegue ver em algumas viagens, quando a gente faz viagem de carro, a gente consegue ver bastante deles nas estradas. Esses grandes ventiladores, eles vão girar as hélices com a força do vento e essa força movimentando essas hélices produz energia. Então, o vento é um recurso natural renovável do caráter energético, do tipo energético. A água também é um recurso natural renovável e ela é essencial à existência humana. Sem ela, o nosso organismo não é capaz de sobreviver por muito tempo. A água é também utilizada em diversas atividades. A água ela tem vários usos. Eu posso usar água na dessedentação de animais, para matar a sede de animais, também no abastecimento humano, que é a água que chega nas nossas casas, no abastecimento de indústrias que precisam da água, na irrigação de plantações, na recreação, na navegação. Então, vejo que a água tem vários usos. Então, se ela é usada de muitas formas, ela tem que ser usada de forma adequada para que todos tenham acesso a ela. Porque eu disse, o recurso ele é renovável, a natureza renova, mas se a gente usar ele de uma forma exagerada, o que é que vai acontecer? Há uma diminuição dele, tá bom? Os vegetais também são recursos naturais renováveis, como a gente já falou, e ele serve tanto para a alimentação como fornecedor de matéria-prima para a produção de outros produtos. Os animais também são recursos naturais renováveis, pois eles têm a capacidade de se renovar, de se reproduzir, e a gente viu que eles estão presentes tanto na nossa alimentação, como também como matéria-prima de alguns produtos que vão estar nos cercando. A madeira é um tipo de vegetal e também é um recurso natural
renovável e ela é utilizada tanto na construção como na produção de móveis e a gente tem que utilizar ela de uma forma sustentável, de uma forma organizada, porque se eu utilizo a madeira natural das florestas de uma forma exagerada, eu provoco os desmatamentos e dessa forma a natureza fica prejudicada. E isso não é bom. Recursos naturais não renováveis. É o oposto do que a gente estava falando. Se o renovável ele se renova, o não renovável ele não se renova de uma forma tão rápida. Então, os recursos naturais não renováveis são aqueles que não se renovam em um espaço de tempo que garanta o suprimento das necessidades dos seres humanos. Se os renováveis a gente tem que usar com cuidado, os não renováveis, o cuidado aumenta mais ainda, porque eu tenho que usar eles de uma forma extremamente sustentável, como a gente vai já ver. Sendo assim, a utilização deles podem levar ao seu esgotamento, porque ele não se renova rapidamente, deixando assim de existir. Uma das atuais preocupações da humanidade é garantir a manutenção desse recurso, sendo assim um uso sustentável, para que as próximas gerações possam utilizá-lo também. Exemplos de recursos não renováveis: os minérios. Os minérios são elementos encontrados na natureza constituídos de minerais e muitos possuem valor econômico, como o ferro, a prata e o ouro. Eles são exemplos de minérios, eles são retirados do solo. E ali nós temos várias rochas, gemas e minerais do Brasil. Elas também são exemplos de minério. Não se renovam rapidamente, então a gente tem que usar de uma forma sustentável. Os minérios são extraídos da natureza por meio de algumas técnicas, como a lavra, e são encontrados em diversas regiões do mundo. Petróleo é outro exemplo de recurso natural não renovável. É considerado uma das fontes de energia mais importantes do mundo. O petróleo é uma substância oleosa originada a partir da decomposição da matéria orgânica. Ali tem a imagem dele. O petróleo também serve como matéria-prima para a fabricação de vários produtos que a gente utiliza, como os plásticos. O material plástico ele é produzido a partir do petróleo. Tecidos também são produzidos a partir do petróleo, a borracha de pneus, alguns compostos que vão servir para a fabricação de medicamentos, de detergentes, de corantes, de tintas, até mesmo conservantes de alimento. E o petróleo, ele produz a gasolina, que é utilizada também como recurso energético para mover transportes como o carro e a moto. Não é encontrado em todas as regiões do mundo o petróleo, então a gente tem que usar de uma forma que todos possam ter acesso, ter um uso sustentável. Por isso que produtos derivados de petróleo são geralmente mais caros, porque não é em todo lugar que eu encontro esse produto, esse petróleo. Outro exemplo de produto não renovável é o carvão mineral, que é um carvão diferente desse que a gente utiliza no nosso dia a dia aqui em Teresina. O carvão mineral ele é bastante utilizado como fonte de energia. O carvão ele forma-se por meio da decomposição da matéria orgânica em ambientes sem a presença de oxigênio. Está disponível em todos os continentes, contudo, não se renova em um curto período de tempo, por isso ele é um recurso não renovável. Então, o carvão mineral, ele é um carvão que é produzido que necessita de vários anos, milhares de anos para serem produzidos. E ele é originado a partir de vegetais e animais que morreram há muito tempo atrás, que sofreram a lenta decomposição e foram soterrados por várias camadas de terra. Aí ele foi produzido e ele é utilizado hoje como um recurso energético. Agora nós vamos praticar. Vimos os tipos de recursos naturais, vimos a classificação em renováveis e não renováveis e alguns exemplos. Agora a gente vai fazer a atividade. Professora, não tem essa atividade. Tira a foto dessa atividade, depois copia. Se não fez, pergunta para o professor de ciências se ele vai fazer essa atividade, que aí você já tem a resposta. Se já fez, vamos corrigir a atividade agora. Vamos lá. A primeira questão dessa atividade diz o seguinte:
é tudo aquilo que o ser humano utiliza da natureza para realizar suas atividades. Esse conceito diz respeito ao quê? A recursos hídricos, recursos sólidos, recurso natural ou recurso vegetal. O tema da nossa aula de hoje é o que, gente? Está bem aqui em cima, ó. Recursos naturais. A gente viu que recurso natural é tudo aquilo que o ser humano retira da natureza para suprir suas necessidades. E é basicamente isso que está dizendo aqui nessa pergunta. Então, o que é tudo aquilo que o ser humano utiliza da natureza para realizar suas atividades? Os recursos naturais. Vamos marcar um X aí na letra C. Recurso natural é tudo aquilo que o ser humano tira da natureza para suprir as suas necessidades, seja ela alimentícia ou não. Marcado a primeira questão, letra C. Se você tem atividade, corrige. Se não tem, ó, tira uma fotinha e depois copia no caderno. Combinado? Respondida a primeira, vamos aqui para a segunda. A segunda questão diz o seguinte, ó. Observe a lista abaixo e classifique esses elementos como recurso mineral, vegetal, animal ou hídrico. A gente viu que os recursos eles podem ser classificados nesses tipos. Então, vamos ver aqui quais são os recursos que nós vamos classificar. O gás natural, o peixe, lagos, petróleo, aves, látex, sal marinho, rio, diamante e babaçu. Alguns desses aí vocês podem não conhecer, mas eu vou dar uma explicaçãozinha para a gente conseguir classificar. Então, vamos lá. Recurso mineral. Recurso mineral é aquilo que a gente vai retirar principalmente do solo. Desses objetos aí, você sabe qual desses objetos, dessas coisas aí, qual deles a gente consegue retirar do solo? O gás natural, será? O peixe a gente tira do solo? Não, né? Então, vamos ver aqui os exemplos de organismos que a gente retira do solo, que são os recursos naturais. Gás natural, que é um tipo de combustível, juntamente com o carvão mineral que a gente acabou de falar, é um tipo de recurso natural. Ele é retirado do solo, então gás natural é um recurso mineral. Petróleo também é um recurso energético que é retirado do solo. Sal marinho também é originado do solo. E os diamantes, que são pedras preciosas, também são retirados do solo, então é um recurso mineral. Certinho? Copiado? Vamos ver quais desses são os recursos vegetais. Vegetal é fácil, é aquilo que tem origem em plantas. Vamos ver quais desses aí tem origem em planta. O látex, gente, é uma espécie de borracha que é retirada de uma planta chamada seringueira, que foi muito importante na economia do Brasil. Então, ó, vamos ver, o látex é um recurso natural do tipo vegetal, porque ele é originado de uma planta, e o babaçu, que é uma planta também, uma palmeira muito conhecida aqui na nossa região, tá bom? Então, esses dois, de todos esses, apenas esses dois são recursos vegetais. Copiado? E animal, mais fácil ainda. Recurso animal é aquilo que tem origem de um animal. Desses daí, quais são? Animais ou tem origem de animal? Os peixes são animais e as aves também são animais, que vão servir como recurso natural para nós seres humanos. E recursos hídricos são os que sobrarem, que estão relacionados à água. Desses aí a gente tem o quê? Lagos e rios são recursos naturais do tipo hídrico. Certinho? Copia quem tem atividade, quem não tem, tira uma foto para copiar depois no caderno. E quem já respondeu, confere, vê se está certinho. Ok? Deu tempo de tirar a foto? Copiou? Ótimo. Vamos para a próxima atividade. Terceira questão. A terceira questão, ela fala o seguinte, ó. Coloque R para fontes de energia renováveis e NR para as fontes de energia não renováveis. Então, a gente classificou já os elementos de acordo com a origem, né, os tipos de recursos, e agora a gente vai dizer se o recurso ele é renovável ou não. O que foi que a gente aprendeu na aula de hoje? Renovável. A natureza está em constante renovação, em constante produção.
E não renováveis é aquele recurso que a natureza demora para produzir, precisa de milhares de anos para produzir. Então, ele não é produzido muito rapidamente, então ele acaba se tornando não renovável, ok? Vamos observar aqui cada um desses objetos aqui, desses elementos. O carvão mineral, a gente acabou de classificar ele como recurso do tipo mineral. Você acha que um recurso que é mineral, ele é produzido rapidamente ou não? A natureza demora muitos e muitos anos para produzir? Demora, né? Se demora para produzir, ele é classificado como, gente? Em NR, não renovável. Ele demora muito para ser produzido. A gente viu que o carvão mineral demora mais de 300 milhões de anos. É uma decomposição lenta da matéria orgânica. Então, ele demora. Se demora, não renovável. Ok? Carvão vegetal. A gente viu aqui o carvão mineral. Ele é diferente do carvão vegetal. O carvão vegetal é o que a gente mais utiliza aqui, que é aquela lenha que é queimada devagarzinho, em caeiras, por exemplo, em fornos especiais, que a gente utiliza para fazer o churrasco no fim de semana. Esse carvão vegetal é eu pegar a madeira, queimá-la e produzir o carvão. Essa madeira que é produzida, esse carvão, ela demora para ser produzida naturalmente ou não? O que vocês acham? Como é que a gente pode classificar o carvão vegetal? A gente vai classificar ele em renovável. Por quê? Porque a natureza tem a capacidade de estar produzindo constantemente árvores que vai servir para a produção desse carvão vegetal. Viu como é diferente? Carvão mineral de vegetal? Ótimo. Então, primeiro, NR, segundo, R de renovável. Energia solar. A energia solar a gente estudou, né, na aula de hoje. Vocês acham que ela é renovável ou não renovável? Renovável, né, gente? Energia solar ela é renovável. O sol está aí todos os dias, graças a Deus, iluminando. Então, ela tem a capacidade de se renovar diariamente. Dessa forma, a energia é produzida continuamente a partir da energia solar. O petróleo é o mesmo caso aqui, ó, do carvão mineral. Demora milhares de anos para serem produzidos. Então, ele é um recurso não renovável. Ele demora muito para ser produzido. Então, a natureza não tem um tempo muito rápido para produzir ele. Então, a gente classifica o petróleo como não renovável. Energia eólica. Vocês lembram que tipo de energia é essa? É energia produzida a partir do quê, gente? Dos ventos, aqueles grandes cataventos que a gente vê em alguns locais, como quando a gente está viajando lá para Tianguá, a gente vê isso aí na estrada. Então, é a energia a partir do vento. O vento é um recurso renovável ou não renovável? Renovável, ele está constantemente sendo produzido. Gás natural, mesma coisa do carvão mineral e do petróleo, ou seja, não renovável. A água, renovável, a água é produzida constantemente, através daquele ciclo hidrológico que a gente estuda no 4º ano. Animais conseguem se reproduzir constantemente, renovável. E os minérios, renovável ou não renovável? Eu consigo produzir minérios constantemente? Não, né? A gente viu que ele é não renovável, ele demora para ser produzido. Respondido, corrigido, quem não tem atividade tira uma foto, depois copia no caderno, ok? Ótimo! Vamos ver agora o que a gente aprendeu na aula de hoje. Hoje nós aprendemos o que são os recursos naturais, que é tudo aquilo que o ser humano retira da natureza para suprir as suas necessidades. Vimos que os recursos naturais, eles têm tipos, pode ser biológico, hídrico, mineral ou energético. Além desses tipos, os recursos naturais, eles podem ser classificados em duas formas. Os recursos naturais renováveis, aquele que a natureza renova constantemente, e os recursos naturais não renováveis, que são aqueles que a natureza demora muitos e muitos anos para produzir. Então, ele é não renovável, certinho? Então, foi isso que nós estudamos na aula de hoje. Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham aprendido, revisado esse assunto e até a próxima. Próxima aula, a gente continua com esse assunto, observando um outro aspecto. Até a próxima. Tchau!